Meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões. Hoje meu convidado é o meu amigo Rony Carneiro. O Rony é empresário da área de recursos humanos. Rony, fala pra gente, como que foi o início da sua carreira e depois fala um pouquinho da sua formação acadêmica também. Bom, eu comecei na área de recursos humanos com 20 anos de idade, né? Foi, digamos assim, algo que me pegou muito de surpresa, muito de surpresa. Eh, Comecei com treinamento e desenvolvimento de pessoas, inclusive a gente tinha aí no caso, eu tinha no caso como objetivo convidar pessoas do mundo corporativo, e eu não sei se você se recorda, mas a participar de eventos. Sim. Há eventos, inclusive, aqui na cidade de Rio Claro. E aí eu acho que foi onde consegui entrar de cabeça e me desenvolver, quando se diz respeito a recrutamento e seleção, terceirização de mão de obra, contratação de mão de obra temporária e daí por diante. Você falou que começou com 20 anos Com 20 anos. e está com 41. Estou com 41. Vou fazer 42. Nessa área, 20 anos nessa área, isso aí. cara, é muito tempo, hein? É, um tempinho suficiente aí para a gente conseguir entender alguma coisa. E ao longo dessa sua carreira, quais foram as graduações que você fez? Qual a especialidade técnica, hard skills que você adquiriu ou tem adquirido ao longo dessa jornada? Ó, quando você fala de graduações, a minha graduação é em publicidade e propaganda, que é a minha Certo. graduação inicial. Inclusive, me graduei em publicidade e propaganda por conta desses eventos que a gente participava, para aprimorar algumas habilidades aí, no caso, que eu achei que fosse necessário. Certo. Mas só que a minha grande paixão sempre foi psicologia. Então eu fiz 2 pós em psicologia organizacional, né? Também fiz uma pós-graduação em psicanálise e hoje eu faço uma graduação em psicologia. Tá no quarto ano? Estou no 4º ano, Terminando já. terminando já. Pô, legal pra caramba. Isso, acho que o mais importante, ou não vou dizer o mais importante, mas tá ali num terço ou metade da importância dessa jornada profissional é a qualificação constante, não é? Sim, sim. Você falou, a gente estava conversando aqui um pouco antes de entrar para gravar, e você falou, algumas pessoas podem achar que eu estou aprendendo tardiamente, né? Sim. Acho que é tarde realmente para aprender. Bom, acho que nunca é tarde. Uhum. É que, digamos que, de acordo com que a nossa vida caminha, digamos que se a gente tivesse prestado atenção lá atrás, e como eu acabei de te dizer, Uhum. sou uma pessoa apaixonada pela área de psicologia. Sim, Se eu já tivesse me graduado na ocasião, quando eu me deparei com os profissionais dessa área, eu talvez estivesse executando alguma coisa, ou talvez estivesse executando o que eu realmente quero executar neste momento, né? Mas eu acho que nada acontece fora do seu tempo, né? Tudo tem um tempo de ser. e é interessante isso que você fala, porque assim, é quase que um paradoxo, porque a gente vai viver a vida, certo? Uma vida profissional, a gente não tem ideia nenhuma com 20 anos do que é a vida profissional, certo? Apesar de ter trabalhado alguma coisa, os relacionamentos, o caráter das pessoas com quem se relaciona, as amizades ou as desamizades, desarmonias, né, que acontecem na nossa vida. E aí a gente olha para trás e fala, pô, deveria ter feito tal coisa. Né? É um paradoxo porque não é possível, né, essa relação entre saber exatamente o que quer, ou pelo menos a maioria dos seres humanos vão descobrir o que querem ao longo da sua jornada, né, de vida, não é nem da jornada, somente da jornada profissional, da jornada de vida. E por que eu trago essa questão? Porque eu falo comumente, estou com 41. Se a gente for analisar, o que a gente tem de produção, se você tivesse começado a trabalhar com 15 anos, por exemplo, o que a gente tem de produção para frente é o dobro, praticamente, do que a gente já produziu. Ah, É muita coisa, só que agora você tem um conhecimento de 20 anos de experiência e agora escala as capacidades que você tem de visão de mundo, as capacidades financeiras, né, todas as habilidades que você... e conhecimentos técnicos, eu digo habilidade porque não é só uma questão de conhecimento técnico acadêmico, né? uhum. É também questão de habilidade de soft skills, comportamentais. E hoje, como você está na área de recursos humanos, você fala com muita gente. Desde Sim. os donos das empresas, das multinacionais, né,
aos CEOs, até o operador, né, o funcionário, o colaborador dessas empresas. Que é essa relação entre ter que navegar comunicacionalmente, falar a linguagem dessas pessoas? Como que é isso? Teve um trecho do meu TCC que eu coloquei, inclusive na minha formação em publicidade e propaganda, eu costumava dizer o seguinte, que a, a gente tinha como missão, dentro do que a gente estava propondo na ocasião, navegar entre as mais diversas situações sem alterar a vibração delas, certo? Navegar nos mais diversos mundos sem alterar a vibração deles, né? Então eu acho que isso foi uma coisa que a gente estava pensando naquela época, mas é muito o que eu vivo hoje, sempre vivi na área de RH. Pessoas são pessoas, independente das suas funções, Uhum. né? Então eu acho que a gente tem que se aprimorar da linguagem para que elas possam ser absorvidas por cada um deles, mas gente é gente. E é assim que eu costumo tratar as pessoas no meu dia a dia. É interessante que você usa a ideia da vibração, vibrar na mesma frequência e não desarmonizar. Não desarmonizar. E isso é uma estratégia interessante, porque à medida que você entra num processo de comunicação com qualquer pessoa, né, pensando nisso, então, se é pensado antes, é um plano, certo? Você tende a ter um resultado que caminha para o seu objetivo, sem desarmonizar as coisas. Mas eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Entrar numa comunicação sem desarmonizar essa comunicação. Porque a gente sempre, aí você pode me ajudar com relação a isso, mas a gente sempre tende ao nosso próprio ego, Sim. né? Pensar que as pessoas compreendem o mundo da mesma forma com que a gente compreende. E não é verdade. Então a gente tem que fazer um processo, se aprimorar de um processo de empatia para não desarmonizar essas relações de comunicação. Você vê dessa forma também ou não? Eu acredito que sim, porque durante a conversa, quando você estabelece um canal de comunicação com alguém, eu costumo dizer que não é a minha ideia que deve prevalecer, né? Principalmente a um profissional como eu, que trabalha com contratação de mão de obra temporária, contratação de terceirização de serviços, recrutamento e seleção de pessoal, onde eu preciso me envolver integralmente na, 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 na- no objetivo do outro, Uhum. e não vou dizer que me anulando, mas praticamente me anulando ou deixando de existir, né? Porque a minha ideia e as minhas vontades, elas não se prevalecem nas minhas relações, Perfeito. certo? As minhas vontades, elas não se prevalecem nas minhas relações, né? Você tem que mediar os processos sem interferir. Exatamente. Então, assim, é um exercício difícil demais. Eu acho que até hoje eu tento me aprimorar nesse quesito, mas é mais ou menos isso. As minhas ideias, a minha vontade de ser, o que eu quero que seja, não tem tanto valor quanto ao que o meu cliente quer que seja. Vamos dizer assim. Entendi. E nessa sua esteira de vida, quais foram as grandes, ou quais são as grandes dificuldades que você encontrou? Ou grandes desafios? Você pode pensar em relacionamento com o cliente, pode pensar na contratação da sua própria equipe. Sim, para mim eu posso falar com muita clareza, sabe? É, as situações mais difíceis que eu me deparei foram situações onde o ser humano colocou outro ser humano numa condição inferior ao que se é, Uhum. né? E então isso mexe muito comigo. Isso mexe muito comigo. E eu costumo dizer para os meus colegas de equipe, por exemplo, que quando a gente se depara com uma situação como essa, a gente não tem muito o que fazer, né? Acabei de dizer que a gente não é nada perante o desejo do nosso cliente, Uhum. mas a gente pode aprender a transformar a vontade desse cliente quando eh, você vai se deparar com uma situação de preconceito, seja étnico, racial ou qualquer outra coisa que seja, e durante o seu relacionamento com essa pessoa,
você vai tentando aí, no caso, ir ajustando algumas coisas, né? Porque isso para mim é uma situação bem difícil, mas que eu acho que a gente aprendeu a lidar bem, mas me incomoda muito. Pô, entendi. E é interessante isso que você fala, porque aí você traz um outro pensamento, né? Do ponto de vista da própria vibração que você falou, né? Da propriedade de vibração, mas você tem que manter uma vibração para que o rigor da comunicação funcione, medir um canal de comunicação entre os diversos tipos de pessoas e diversos tipos de interesses, e também tem que transmitir essa vibração própria para que essas pessoas elas não destoem dos seus próprios objetivos. Porque o discurso que você, a relação que você exemplificou foi de uma humilhação, praticamente. Hum. Né? Alguém que vai oprimir o outro, né? Se for publicamente, uma humilhação pública. E por mais que exista essa não vou dizer que é uma coisa, algo regular, certo? Porque existe uma escassez de mão de obra, se você não cuidar muito bem dos seus talentos, você vai perder seus recursos. Sim, sim. Só que muita gente tem que lidar isso com uma frequência mais regular do que a outra, é a chamada a inteligência emocional, né? Então você na verdade, me pôs a pensar em algo que eu nunca tinha pensado. E isso acontece com frequência. A maioria dos entrevistados que vêm aqui, eles fazem a gente pensar fora da caixa. Porque cada um vive no seu próprio mundo, tem as suas próprias experiências e exerce sua própria profissão durante muito tempo. E eu tenho aprendido, e estou aprendendo mais uma vez aqui, a absorver um pouco dessa condição de conhecimento, né? Principalmente você está me posicionando. Mas voltando aqui, né? Saindo desse devaneio um pouco aqui e voltando às vacas frias, né? Você me falou dessas questões de negativas, né? Que eu perguntei para você. Quais são as grandes questões positivas que você encontrou ao longo da sua jornada? Eu posso falar para você que a maior satisfação que um profissional da minha área pode ter, quando você encontra, ou por exemplo, eu sou um profissional de RH, eu acho que eu atuo em todas as áreas do RH praticamente, com exceção do treinamento e desenvolvimento, que é uma habilidade que eu adoraria ter e desenvolver, mas eu acho que o que eu já faço já ocupa muito meu tempo. Mas quando você fala de recrutamento e seleção de pessoal, que é o que eu estou mais familiarizado assim, e você entra numa empresa, né? Porque eu também atuo comercialmente, e você vê várias pessoas daquela empresa sendo contratadas por você, e inclusive pessoas que beiravam a falta de dignidade, vamos dizer assim. Inclusive eu tive uma experiência essa semana, que foi digamos assim, algo que eu fiz questão de me arriscar, uma situação que eu me coloquei em risco, porque eu acho que a gente deve acreditar no ser humano. Eu sempre acreditei nisso. Até me toca falando no que eu vou falar agora. Pois bem. Uma pessoa que estava entregue praticamente a condições assim bastante precárias da vida, e qualquer um olharia e falaria que não teria a mínima condição de se empregar, certo? E eu fiz 2 testes e no terceiro teste eu coloquei o meu pescoço na guilhotina, vamos dizer assim, falando para ela que daria uma oportunidade para que ela pudesse demonstrar o seu talento e sua competência para uma empresa, que é minha cliente, certo? E eu encontrei com ela essa semana, encontrei com esta pessoa esta semana, e vai fazer 4 anos que ela está na empresa trabalhando, os dentes branquinhos, sabe? Uma pele excelente, ótima, emagreceu não sei quantos quilos, e com este relato eu quero trazer que você nota que a pessoa ela recupera a sua dignidade ao ser produtiva, certo? Ao ser vista, ao se sentir pertencente a algum grupo, né? A um projeto. E quando eu falo que me toca muito mesmo essa história, e eu acho que isso é algo muito positivo que eu tenho
na minha carreira e que eu coleciono não só essa história, mas como várias outras. Olha, sensacional, cara. Sensacional porque isso faz a gente pensar, que aí a gente vai pensando, né, em várias possibilidades. Mas quando você fala que você arriscou também, né, pensar 4 anos atrás, então você teria 16 anos de profissão. Esse arriscar tá muito no sentido também de você olhar o todo, certo? Com base nas experiências que você já teve, com base no estudo que você tem daquele indivíduo, do teste, né? Vou chamar de indivíduo, da pessoa, né? E, e arriscar também com muita esperança, certo? Arriscar é esperança, mas com ou fé, melhor, Aham. mas com uma consciência dentro de uma bagagem já de experiência. Eu vou falar da esperança que você comenta e do desespero, esperança, vamos colocar que está tudo meio que misturado quando, Desesperante, certo? quando eu tomei essa atitude, certo? Mas assim, eu tomei essa atitude justamente por eu acredito no ser humano, eu sempre acreditei no ser humano. Tem muitas pessoas que olham para mim e por conta de algumas atitudes que eu tenho, e diz assim, você não é alguém voltado para a questão da caridade, etc. Por óbvio que não. Mas eu acho que acreditar no ser humano, você não precisa ser caridoso tão somente, Uhum. né? Eu acho que você acreditar no ser humano é quando você deposita nele confiança, sabe? Deposita nele o que eu acabei de dizer, dá a ele credibilidade e a chance dele se tornar pertencente a um grupo, a um projeto, certo? Certo. E quando essa pessoa se depara com isso e ela sente isso, porque eu acho aí está o grande X da questão, ela sentiu isso, e eu acho que a mudança veio daí, né? E ela tem uma história de muitas perdas, Uhum. né? E eu posso enumerar várias histórias aqui. Sim, Obviamente que a gente tem que manter o nosso sigilo de cada um, né? claro. Mas posso enumerar várias histórias, todas muito parecidas, né? E esse é o que me, 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 me dá gás e muitas vezes faz com que eu siga o caminho, trilhando no caminho, enfrentando as dificuldades que a gente tem aí no dia a dia, como empreendedor, como você disse no começo, que afinal de contas já vai fazer 10 anos que a gente tem A Impéria? que a Impéria nasceu em 2014, Uhum. agora ela completa 10 anos em novembro, Caramba. certo? Então, assim, muitas coisas aconteceram no decorrer do caminho, Sim. muitos desafios aconteceram no decorrer do caminho, e todos eles, vamos dizer, superados. E quando você supera isso, eu acho que o que te dá força para superar e para manter é justamente histórias parecidas com essas. Não somente isso, mas essas são pilares assim de grande sustentação. Tenho certeza que é, e aí a gente consegue linkar em algumas características sua como empresário. Tudo uma análise, né, sobre você, mas com base no que você já falou para a gente aqui. Você é empresário, né? Você é empreendedor, tem a sua empresa de recrutamento e seleção ou de terceirização de serviços há mais de quase 10 anos, né? Vai completar 10 anos. Eu até posso observar que esse risco compreendido, né? Ou esse risco que você compartilhou com a gente, ele está relacionado com um perfil empresarial, empreendedor, de assumir um risco em detrimento de uma possível realização, mas uma realização trabalhada. Então, você foi lá, preparou, conversou, articulou, cuidou, uniu a oportunidade, né, das duas pessoas, uma oportunidade, e agora colhe o resultado. E é um resultado de satisfação. Foi resultado financeiro, sim, entregando alguém, né, para o seu cliente, resolveu o problema dele, resolveu o problema do colaborador, mas tem aqui um fator que eu digo, é difícil alguém que motive um empresário. E você, no seu segmento, encontra essa realização, essa empregabilidade, desses inúmeros casos que você tem como agente motivador do seu próprio perfil empresarial. Sim. Cara, isso é sensacional, cara. Muitas pessoas são movidas a dinheiro, Uhum. outras pessoas são movidas a outros desejos, né? Sim.
Eu acho que o dinheiro ele pode ser muito importante, ele é muito importante, é um dos poderes, né, que temos aí, Sim. mas no meu caso eu posso falar com muita tranquilidade, certo? Com muita tranquilidade que o que me move são pessoas. E eu sou um eterno apaixonado por pessoas. O natural é que quem não está na mesma vibração que a tua seja afastado de você. É verdade. É. E quando você pega na mão dessa pessoa e essa pessoa ela começa, é como se fosse, A gente usa virada de chave, né, hoje, né? pois é, você pode falar que é uma virada de chave, é o que seja, mas eu queria exemplificar como se fosse, não tem a tulipa que se ela ficar dentro do congelador fria, ela fica fechada, ela não se abre para o mundo. Uhum. Ela, se não me falha a memória, é a tulipa. Uhum. Inclusive, que é uma das plantas assim que tem uma história fantástica de você saber, explorar, etc. Se ela fica se você compra uma tulipa, vai em Holanda e Uhum. compra uma tulipa fechadinha e você coloca ela dentro da geladeira, e eu acho que não sei se muita gente sabe disso, Uhum. ela não abre. E se ela estiver aberta, ela encolhe de novo, certo? Ela fecha de novo. E eu vou associar essa pessoa como se ela fosse uma tulipa trancafiada dentro de um congelador, dentro de ali, sem ar para respirar, talvez, Uhum. acomodada num ambiente, num local que não tem como ela se abrir para o mundo. E aí, quando você dá chance para ela e coloca ela no sol, ela começa a se abrir, mostrar toda a sua beleza para o mundo, e é que veio, né? Ah, vim para embelezar o mundo. Uhum. Eu tenho que mostrar para o mundo. Sim. Tenho que mostrar nesta casa. Eu tenho que mostrar nesse quintal, onde quer que ela esteja posta. Então, isso é muito. Isso não tem preço. Não tem preço. Então, quando eu fico tocado, sabe, com um negócio desse, é porque são várias histórias parecidas com essa. Essa aqui é uma história muito recente, eu acabei de encontrar por essa semana. E É isso. rememorou. É, Mas esse momento de rememorar conquistas, ele tem que fazer parte da vida do profissional. Porque a gente passa por momentos de estresse constantemente, de lutas, de enfrentamentos. E se a gente não para e não olha para trás sobre aquilo que a gente realizou, os momentos bons que a gente teve, parece que o presente não vale a pena. sim. Né? Então isso que você compartilha com a gente é sensacional. Rony, agradeço muito você ter vindo aqui tomar um café comigo. O café estava excelente. Excelente, Estava né? excelente. E, Rony, você pode deixar para a gente uma dica para essa geração de novos profissionais da área de recrutamento e seleção, né, que vão passar por tudo essa experiência de vida que você já passou, e como que você pode contribuir com essas pessoas? Eu vou dizer o seguinte, por muito tempo, eu vivi sobre o slogan de que eu entenderia ou se era possível entender de gente. Eu acho que é possível se apaixonar pelas pessoas, certo? Pelas pessoas num sentido mais amplo, e insistir nessas pessoas. Para os profissionais que estão na área de recrutamento e seleção não é fácil, certo? Não é fácil, não é simples. Você toca vidas e para isso você tem que ter uma mega hipersensibilidade para estar manejando este pessoal, para que essas pessoas, eu costumo dizer, possam ter mais dignidade. Então, para quem quiser entrar e se desafiar na área de recrutamento e seleção, o mercado está aí, as oportunidades estão aí. Mas eu acho que você deve olhar para o ser humano, como algo a ser cuidado, tratado, aprimorado, melhorado, como um diamante. Eu acho que é isso. Maravilha. Muito obrigado, Rony, mais uma vez. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024.
Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.